Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula online, né? Não sabemos ainda quantas aulas teremos, espero que sejam poucas aulas online, né? E que em breve as coisas melhorem, né? A gente comece a ter aulas presenciais novamente, mas isso não depende das nossas forças, né? Depende de forças externas e etc. Vamos começar, né, a aula de desenvolvimento humano 2 hoje, né? Como eu havia prometido, pessoal, nós vamos trabalhar o Erik Erikson hoje, né? Alguns aspectos da psicologia de Erik Erikson. Só, né, só para que vocês tenham conhecimento, né? Porque o nosso módulo, a unidade que a gente está trabalhando, a unidade 1 e 2 do nosso livro, né, aborda a questão da adolescência, da puberdade, etc. Né? E, como eu disse na aula passada para vocês, Erik Erikson é esse autor, né, que é abordado ao longo de toda a disciplina, todas as unidades. Vai ter Erik Erikson falando, né, na unidade sobre adultos, vamos abordar Erik Erikson. Na unidade sobre adulto e velhice, a gente vai abordar o Erik Erikson. Então, é um autor importante e é um autor que nós precisamos, assim, né, ficar familiarizado. Se não nessa disciplina, né, se não ficar familiarizado para essa disciplina, mas ficarmos familiarizados como psicólogos, né? Pode ser que um de vocês ou parte de vocês se interessem por Erik Erikson, né? E aprendam a trabalhar com as questões do Erik Erikson, né? Então, assim, uma coisa que você tem que saber simples sobre Erik Erikson, né? Primeiro que ele foi um psicanalista, né? Teve contato com Anna Freud, por exemplo, né? Foi um psicanalista conhecido, renomado, né? Criativo, não sei se eu diria genial, mas um psicanalista reconhecido entre seus pares, né? E reconhecido por grandes psicanalistas, como por exemplo a Anna Freud, né? O Erik Erikson, em um momento da carreira dele, ele vai se distanciando aos poucos da psicanálise e ele cria um modo de você compreender, um modo de compreendermos o desenvolvimento do homem, né? De um modo um pouco diferente da psicanálise, se apoia em algumas questões da psicanálise, se apoia em muitas questões da psicanálise, né? Mas quanto aos elementos principais da psicanálise, ele se distancia, né? A grande questão do Erik Erikson sempre foi tentar fazer com que a psicanálise se aproximasse de forma mais efetiva do campo social. Ele viu uma limitação na psicanálise, era não fazer um link, né, aproximativo com as questões do social, né, da sociedade como um todo, etc. O Freud ele escreve alguns textos importantes sobre a questão de como o social nos influencia, né? O próprio o próprio conceito de superego, o superego não é nada mais nada menos do que uma instância construída a partir do social, né? Os pais eles ensinam a criança o que é certo, o que é errado, o que é nojento, o que é horroroso,
a partir do que se compreende por certo e errado no social, né, na cultura como um todo. Então, o superego é um representante da tradição, das tradições. Existe sim algo da psicanálise que se imiscui com o debate do social, primordialmente a psicanálise contemporânea, etc. Mas na época de Erik Erikson, né, não era tão comum, né, esse link da psicanálise com o social. Né? O Freud escreve Psicologia das Massas e Análise do Eu, né, que é um texto onde eu já abordei numa disciplina, na disciplina de Psicologia Social, e é um texto que provavelmente vocês lerão na disciplina, se vocês fizerem a disciplina de Psicologia Social com o professor Fábio, vocês lerão Psicologia das Massas e Análise do Ego, onde Freud avalia o peso de estruturas sociais sobre a influência de estruturas sociais, né, sobre o comportamento de indivíduos específicos. Né? O Erik Erikson é influenciado fortemente por essa temática da psicanálise, né? Por essas questões da psicanálise, por esse texto propriamente dito de Freud, e decide tocar aí levar para frente esse elemento do que Freud não chegou a se aprofundar de uma forma tão específica, né? E tão criteriosa. Né? Então, nós vamos trabalhar com uma parte do livro de Erik Erikson, que é esse livro aqui, ó, Identidade, Juventude e Crise, ó, do Erik Erikson, tá? É um clássico, não é um clássico da psicanálise, mas é um clássico da psicologia, porque não diria que esse livro é um livro de psicanálise, embora seja um livro influente, né? Assim, que tenha sido influenciado pela psicanálise. Esse livro ele foi publicado lá por volta de 1960, né? Quase no final de 1960. E nós vamos ver um elemento específico do livro, né? A gente vai ver um capítulo do livro, na verdade um subcapítulo do livro, tá? O livro é dividido em 8 capítulos. Nós vamos estar trabalhando com o terceiro capítulo, o ciclo vital, 2 pontos, epigênese da identidade. É um capítulo que vai da página 90 à página 142, ou seja, quase 50 páginas. Mas nós não vamos trabalhar o capítulo por inteiro, nós vamos trabalhar o subcapítulo de número 5, adolescência, que vai da página 128 a 136, ou seja, né, pouco menos de 10 páginas. E nós vamos trabalhar um elemento específico do subcapítulo Para Além da Identidade, né, que é o capítulo posterior, subcapítulo posterior ao subcapítulo Adolescência. Né? Mas
Antes da gente trabalhar esses aspectos, pessoal, acho que é importante eu falar para vocês, né, alguns aspectos gerais do que viria a ser, né, essa psicologia do Erik Erikson, né, que é um tipo de psicanálise social, mas não é tanto psicanálise, não diria que é psicanálise, mas é um tipo de psicologia social onde se influencia fortemente por questões da psicanálise, mas não diria que é uma psicanálise, tá? E o que é importante, o que é mais importante nessa psicologia de Erik Erikson seria, assim, em bases gerais, só, né, a título introdutório para vocês compreenderem, seria isso que ele chama de teoria do desenvolvimento psicossocial. Teoria do desenvolvimento psicossexual. Então, né, nós temos na psicanálise o desenvolvimento na psicanálise, né, o modo como a gente está trabalhando nessa disciplina Desenvolvimento Humano 2, né, a gente entende que existe um desenvolvimento psicossexual, né, então na psicanálise existe toda a questão do desenvolvimento psicossexual lá, vocês lembram? A gente comentou sobre isso, né? Aqui a gente vai retomar um elemento pontual disso, porque é o que Erik Erikson retoma essa questão, né? Então nós temos, né, no desenvolvimento psicossexual, nós temos aquela a fase sádico-oral, né? Fase oral, dentro da fase oral, a fase sádico-oral, né? Temos a fase anal, né? Com a fase sádico-anal. Temos a fase fálica que a gente abordou, né? Um pouco da fase fálica. Depois o indivíduo entra no período da latência, né? E depois um período, né, onde um indivíduo descobre a genitalidade e etc. Né? Esse é o desenvolvimento psicossexual, né? Parte da discussão do desenvolvimento psicossexual no homem. Né? E para Erik Erikson não seria tanto um desenvolvimento psicossexual, é óbvio que isso é importantíssimo, né? É tão importante para Erik Erikson que ele vai utilizar essa fundamentação do desenvolvimento psicossexual para abordar as questões sociais dele, tá? Então, nós estaremos vendo agora que, né, por exemplo, aqui no livro do Erik Erikson, né, nesse grande capítulo que é o ciclo vital, epigênese da identidade, porque, né, a gente vai ver o que é o mais importante, o que é mais importante toda essa história de desenvolvimento psicossocial para Erik Erikson, é a formação contínua disso que ele chama de identidade. A formação contínua do que ele chama de identidade, como o elemento primordial, um elemento referencial, talvez um dos elementos principais para a formação do que é o homem, principalmente nesse período que é a adolescência. Tá? Então, epigênese é a gênese aí, a gênese da identidade. Como ocorre a gênese da identidade? Né? Nesse capítulo Ciclo Vital, o que se aborda é como ocorre a gênese da identidade. Né? Eu tenho algumas identidades, vocês possuem, cada um de vocês possui identidades, né? Uma identidade familiar, né? De como você vê a si mesmo perante a família,
e como você vê que os seus familiares te percebem na família, um tipo de identidade familiar. Você tem sua identidade sexual, você tem sua identidade ocupacional, você tem sua identidade social, identidade entre amigos, etc. Né? O ego é uma instância, né, para Erik Erikson, que é um autor fortemente influenciado por Anna Freud. Né? O ego é uma instância negociadora também, uma instância onde agrupa todas essas identidades. Tá? Mas o elemento principal para o Erik Erikson é como isso que se chama identidade, essas várias identidades, se agrupam, se formam, quais são as crises principais da identidade, quais são os elementos propulsores da identidade, do desenvolvimento da identidade. Porque para Erik Erikson, um pouco da questão da crise na adolescência, do comportamento maníaco, ou do comportamento psicótico, ou do comportamento transgressor na adolescência, isso tem a ver com o modo como o indivíduo desenvolveu isso que ele chama de identidade. O fator principal para Erik Erikson é essa questão da identidade. Está tudo relacionado ao modo como, numa fase específica lá, o adolescente compreende a si mesmo e compreende como os outros compreendem ele mesmo. Assim. A questão com a transgressão da lei, a questão com um sintoma específico, com a não adaptação, ou com a tristeza, ou qualquer tipo de sintoma, está relacionado também, né, para essa psicologia do Erik Erikson, está relacionado ao fator social, e a identidade como se fosse, um intermédio, né, como se fosse um intermédio entre o indivíduo e o social. Né? A identidade é como se fosse um representante do indivíduo no social, né? É como se a identidade fosse um elo, né, da corrente entre o social e o indivíduo, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos é o modo como eu compreendo essa questão da identidade para o Erik Erikson. Tá? Então, né, a identidade tem uma gênese, ela se desenvolve para o Erik Erikson e nem começa lá já na relação entre a mãe e o bebê na infância. Né? A criança nasce, e aí, né, lembra que na psicanálise freudiana, psicanálise clássica, nós já temos alguma coisa do modo como se desenvolve isso que se chama psique, né? O ego se desenvolve na relação da mãe com o bebê, na relação da criança com a lei, né? Parental e etc. Né? Isso é um desenvolvimento que já incide sobre o nascimento do indivíduo. Tá? Então, mas qual é a primeira fase? Né? Vocês lembram lá que na psicanálise clássica a primeira fase seria a fase oral, né? E aqui eu fiz um apanhado, porque os capítulos do livro do Erik Erikson são divididos de acordo com, nesse capítulo específico, né, o ciclo vital, que é a epigênese da identidade, os subcapítulos desse grande capítulo, né, que fala sobre a gênese da identidade, cada um dos subcapítulos aborda um elemento do estágio. Né? São 8 estágios, são mais ou menos 8 estágios de desenvolvimento psicossocial do indivíduo, para Erik Erikson. Né? A gente vai ver rapidamente cada um desses estágios para iniciar a discussão mais pontual no que se refere à adolescência. Né? Como é que esses estágios desembocam na adolescência. Né? Então, o primeiro estágio de desenvolvimento psicossocial para o Erik Erikson, no capítulo aqui, no subcapítulo, no primeiro subcapítulo da epigênese da identidade, ele coloca o bebê e a mutualidade do reconhecimento. Qual é
questão principal dessa fase? É uma fase, né, onde se dá mais ou menos né, quando a criança nasce até 1 ano e 6 meses de idade, mais ou menos, né, até os 18 meses de idade. E a questão principal aí é como a mãe, né, ela satisfaz as necessidades da criança, né? Como a mãe estaria satisfazendo as necessidades da criança, né? Ela é uma mãe amorosa, ela é uma mãe presente, ela é uma mãe que quando se ausenta, né, ela se torna presente nos momentos onde é necessário que ela esteja presente, né? Então essa fase, né, de desenvolvimento psicossocial está relacionada ao modo como a mãe responde às necessidades da criança. E aí, isso pode gerar, que é a grande dualidade dessa fase, a fase tem uma dualidade específica, né? E a dualidade específica é confiança, desconfiança. Confiança ou desconfiança. O que a criança vai desenvolver nesse período aí, do nascimento dela até 1 ano e 6 meses, né? Ela vai ser capaz de confiar no mundo externo, ela vai ser capaz de confiar no mundo externo, confiar que no momento que ela precisa, ela vai ser socorrida. Então, né, o que será desenvolvido, ou será um tipo de confiança no meio externo, principalmente na figura da mãe, que é o grande representante, é o meio externo da criança, né? Ela será capaz de confiar, né, nessas figuras parentais, principalmente a mãe? Ela será capaz de ter uma esperança de que nos momentos onde ela mais precisa, ela será acudida? Ela vai ser capaz de esperar, né? Porque pode ser que o contraponto dessa questão seja uma desconfiança uma desconfiança absoluta com o mundo externo, né? Não ser capaz não ser desenvolvido na criança a capacidade de compreender que o outro retornará, que o outro retorna, alguma coisa nessas linhas gerais, tá? Então, assim, essa é uma fase primordial do indivíduo, é a fase elementar de base, né? Isso pode, se a criança não for cuidada, né, para Erik Erikson e autores que são mais próximos de Erik Erikson, né, a dificuldade que a mãe tem de satisfazer essas necessidades de carinho, né, não só necessidades alimentares, mas necessidades de carinho e etc., pode fazer com que surja um dos fatores principais para que surja algo como uma tendência paranoica, por exemplo. Né? O que é a paranoia, né? Se não um certo tipo de... Claro que é muito mais complexo que isso, né? Mas existe algo na paranoia que é uma desconfiança do mundo externo, né? Então, o não desenvolvimento dessa fase específica pode acarretar alguma coisa como um perfil paranoico, por exemplo. Né? Então, essa fase é essencial para o indivíduo, né? A primeira fase do indivíduo. Uma segunda fase, né, se ocorreria entre os 18 meses e os 3 anos de idade, né? Aqui
o Erik Erikson chama o subcapítulo de O Começo da Infância. Estou com um livro aberto aqui, tá? Estou lendo o índice geral. O começo da infância e a vontade de afirmação do eu, né? E o que é desenvolvido, o que pode ser desenvolvido nessa etapa, né? Entre os 18 meses e os 3 anos de idade, ou uma autonomia, né? Só, claro que a gente sempre... mas a gente sempre corre o risco de tornar a coisa caricaturesca quando a gente coloca assim, né? Mas não é o professor que está fazendo isso, é o próprio Erik Erikson que coloca nesses termos, ó. Na página... Vou mostrar para vocês, ó. Na página 94, não sei se dá para ver, na página 94, ó, ele coloca, tá ao contrário para vocês, né? Mas ele coloca, ó, 8, olha lá embaixo, ó, 8 fases e cada uma delas, ó, tem um elemento de conflito específico que é principal, ó. Por exemplo, na primeira fase que a gente trabalhou confiança versus desconfiança. Então não é o professor que está falando isso, tá? É o Erik Erikson que coloca assim. A segunda fase, ó, autonomia versus dúvida e vergonha, tá? E assim por diante, né? Então vamos discutir aqui a segunda fase para ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Essa segunda fase aqui está relacionada a uma contradição específica que seria entre a vontade de poder da criança, né? O querer da criança, a vontade de explorar o mundo, né? A vontade de se conhecer, né? De explorar o mundo e explorar o seu próprio corpo. Isso está ligado à aquisição do equilíbrio da criança, né? do processo de andar, né? De se locomover. Né? Então, essa fase é a fase onde a criança está interessada em alguma coisa da resolução do problema, do seguinte problema, ó, pelo menos para Erik Erikson. Um conflito entre o que ela quer, que é explorar o mundo, explorar o próprio corpo, explorar os prazeres do corpo, explorar o mundo e etc. E o conflito disso com o conflito das normas parentais, né? É um conflito entre o que ela quer e o que o outro quer, né? É um conflito entre o que ela quer e o que o outro permite que ela faça, né? Não só o outro, mas com o mundo em geral, né? Mas principalmente os genitores, né? Que são os representantes da realidade do mundo para a criança, né? Então, a questão principal seria esse conflito entre o que ela quer, né? Que é explorar o mundo, agora que ela adquiriu forças nas pernas, né? Capacidade de locomoção, né? Força muscular, fineza no modo como alcança objetos, no modo como manipula objetos e etc. Né? Ela quer explorar, ela precisa explorar não só o mundo, mas o próprio corpo. Só que existe toda uma limitação dos genitores, né? Toda uma limitação real, né? Necessária dos genitores. Do que a criança pode e do que a criança não pode fazer. O resultado desse conflito pode dependendo do modo como os genitores trabalham essa questão da criança, isso pode contribuir com que a criança se torne mais autônoma, né? Desenvolva um desejo de explorar o mundo, explorar a si mesmo de uma forma, né, sozinha, sem que necessite da figura do outro. Esse é um lado da coisa que pode acontecer, porque a dualidade nessa fase
autonomia versus vergonha, dúvida, né? Então, dependendo do modo como a criança é criada, né? Se, por exemplo, a lei, né? O modo como as leis, quando eu falo lei, é o modo como os pais, né? Introduzem a interdições na vida da criança, né? Olha, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, é feio fazer isso, ou aqui você não pode vir, etc. Né? Dependendo do modo como os parentes conduzem isso, você pode produzir uma criança autônoma que tem vontade por si própria de conhecer o mundo e etc. Ou você pode criar uma criança cheia de dúvidas, cheia de hesitações, e uma criança com vergonha de si mesma, né? Ou com vergonha de explorar o mundo. Né? É uma criança retraída e etc. Então tudo depende do modo como os genitores vão trabalhar essa questão, né? A severidade com que eles vão trabalhar essa questão, porque, né, os genitores precisam realmente começarem a introduzir a criança no que ela pode, e por um lado isso é necessário, por outro lado tem que saber qual o nível e como vai ser feito isso, né? Dependendo do modo como isso é feito, talvez com aceitação, com carinho, né? E em alguns momentos com um limite mais rígido, que às vezes é necessário, pode ser que você crie uma criança muito confiante de si, autônoma, né? Ou você pode criar uma criança cheia de dúvidas e hesitações, né? Então, essa é a segunda fase, né? Vamos ver qual é a terceira fase, que seria iniciativa, né? O Erik Erikson coloca no livro que o grande conflito dessa terceira fase seria iniciativa versus culpa. Iniciativa versus culpa. E seria uma fase entre 3 a 6 anos de idade, né? Por enquanto, pessoal, assim, eu sei que às vezes é um pouco difícil integrar isso ao desenvolvimento psicossexual lá de Freud, da psicanálise clássica. Essas duas coisas, né, a teoria de Erik Erikson e essa teoria do desenvolvimento psicossexual de Freud, elas estão atreladas, mas né, o modo como elas estão atreladas não é um modo que talvez fique muito claro para a gente agora, porque o Erik Erikson ele se utiliza do desenvolvimento psicossexual, mas ele se utiliza do desenvolvimento psicossexual como uma base para se construir uma superestrutura diversa essa daqui e que não tem, talvez, que não há tanta ligação com essa estrutura aqui, tá? É como se fosse algo novo e tal. Eu sei que é abstrato colocar dessa forma, mas o que eu quero que vocês façam é, por enquanto, esqueçam um pouco a questão lá da psicanálise clássica e entrem aqui nesses elementos aqui, ó. Por exemplo, a terceira fase ele coloca como onde há um conflito entre a iniciativa da criança e a culpa. Entre iniciativa e culpa. O que é? Qual é a questão dessa fase aqui, que é entre 3 a 6 anos de idade? Erik Erikson coloca que nesse período, né, a criança ela já tem uma noção básica, pelo menos para Erik Erikson, já tem uma noção básica dos elementos que ela pode fazer e do que ela não pode fazer, né? Para Erik Erikson, a criança nessa fase aqui, ela já tem uma noção, né? Já tem uma noção das coisas que ela pode fazer e das coisas que ela não pode fazer, tá? Então, assim, se ela sabe o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer,
dentro daquelas coisas que ela faz, porque uma coisa é o ideal, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer, ela não tem superego ainda, ó, ela não tem superego ainda. Existem ideais exteriores a ela, né? Ela está ainda capturando esses ideais sobre a introjeção da figura do pai, da mãe, etc., dos genitores. Como isso é exterior a ela, os ideais são exteriores a ela ainda, o que vale é o que ela realmente faz, a conduta dela, né? E ela sabe mais ou menos o que é o certo e errado. Dentro do que ela faz, dentro do que ela faz, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir culpa, né? Ou ela vai ter iniciativa para explorar, ter iniciativa de explorar, por exemplo, como as questões da imaginação, né, que é uma questão chave para Erik Erikson nessa fase, né, do que a criança pode ser em imaginação, né, de como ela utiliza e emprega isso que ele chama, essa capacidade que é a imaginação, né, dentro do que, entenda dessa forma, que ela pode e o que ela não pode fazer são elementos exteriores a ela ainda, são, né, as figuras dos pais que representam esses dois elementos, e são exteriores ainda, ela não introjetou isso ainda, está introjetando isso ainda. Dentro dessas possibilidades, do que ela pode e não pode fazer, do que é certo ou o que é errado, ela age de formas específicas. Ela imagina, né? ela entra em ação e principalmente imagina. Na imaginação dela, do que ela constrói para si, do que ela poderia ser, do que ela imagina ser, no jogo de fantasia infantil, nesse jogo de fantasia infantil onde ela explora um mundo cognitivo, né? Já não é tanto um mundo externo, mas um mundo interior, essa capacidade de imaginar e se transformar e ser várias figuras, isso é saudável, mas é saudável quando não tem tanta culpa. Porque a questão para Erik Erikson nessa fase é que a criança desenvolva um tipo de iniciativa, um tipo de postura onde ela não é paralisada por uma culpa, onde ela não é paralisada por essa culpa de, né, ela tá entrando em comportamentos que gerariam culpa para ela, né? Isso, né, vocês que estudaram, estão estudando psicanálise, fica clara a questão da culpa lá, né? A culpa surge também com superego e etc, né? Aqui ele coloca nessa fase de desenvolvimento psicossocial Erik Erikson entre 3 a 6 anos de idade, talvez a questão elementar e mais aguda dessa fase talvez seja entre 5 e 6 anos, né? A gente sabe a questão do complexo de Édipo e tal. Como é que vai se dar a resolução do complexo de Édipo, né? Agora vocês vão compreender melhor o ponto principal dessa fase. Como é que vai se dar? A criança no final da dissolução, ela vai ser uma criança onde ela vai se sentir culpada quando ela entrar no âmbito imaginativo e entrar no âmbito da ação concreta, na alteração do mundo, na postura com familiares, na postura com colegas e etc. Ou essa criança vai ser uma criança que vai empregar, vai ser uma criança com iniciativa para empregar a imaginação e explorar o mundo sem um sentimento de culpa específico. O sentimento de culpa paralisa, né? Então, o ideal é que se desenvolva esse lado da iniciativa, né, pelo menos para Erik Erikson, e que a culpa não seja tão desenvolvida, né? Então, essa é a terceira fase, é a briga entre iniciativa e culpa, né? E a quarta fase é uma fase onde a criança entra do período de 6 a 12 anos, né? Ela inicia num período de latência, né? Essa fase, e termina lá
na entrada da puberdade, né, com 12 anos ou um pouco antes. E aqui o grande conflito seria entre produtividade e inferioridade. Né? Que no período de latência lá, onde a criança emprega toda a sua força cognitiva, toda a sua força imaginativa, toda a sua fantasia, né, para brincar, ou para estudar, ou para se envolver com o mundo externo, né, para fazer amizades, para traçar relações com outras pessoas e etc. Né? Ela vai empregar isso como? Ela vai conseguir sentir a potencialidade, todas as potencialidades do emprego, dessas capacidades que ela tem e ela adquiriu durante o tempo, né? Ela vai ser uma criança onde ela consegue estudar, né? Ela vai ser uma criança que consegue fazer amizades, ela vai ser uma criança que consegue ter uma boa relação, ou um tipo de relação com os colegas, ou com figuras de autoridade como professores, etc. Ela vai ser uma criança produtiva ou vai ser uma criança que se sente inferiorizada, uma criança que se sente inferior aos outros, que não vai conseguir empregar toda a sua capacidade imaginativa, toda a sua capacidade de fantasia, né? toda a sua capacidade cognitiva para fazer atividades cotidianas, né? Ou atividades escolares. Né? Então, o modo como essa fase se desenvolve, ela se desenvolve como uma tensão entre um sentimento de inferioridade versus, versus uma questão com a produtividade, né? Que ele coloca como indústria, mas a gente pode... indústria versus inferioridade, nós podemos compreender como produtividade versus inferioridade, né? Uma das questões da criança que se sente inferior, um dos problemas da criança que se sente inferior, é que ela pode, ao invés de ela ter uma capacidade de aprender e ser produtiva como um ser que aprende e se desenvolve em amizades, etc. A criança que se sente inferior, ela pode, ao invés de tomar iniciativa e aprender, ela assume modelos rígidos de conduta e se esforça para seguir esses modelos de conduta de uma forma onde ela responde a autoridades parentais e a autoridades professores, etc., somente através de autoridade. Assim, né? Uma criança onde, ao invés de ter uma postura de autonomia, de iniciativa, de produtividade, ela segue modelos fixos, onde, por exemplo, ela não precisa pensar, ela não precisa fazer esforço, ela simplesmente adota uma conduta porque, no fundo, né, para Erik Erikson, as crianças que se sentem inferiores são as crianças que de certo modo adotam posturas rígidas de comportamento, né? E através da força coercitiva de figuras de autoridade. Então, mais ou menos, a coisa funciona mais ou menos da seguinte forma, né? O conflito pode cair para dois lados. Ou a criança se torna criativa, produtiva, né? Confiante de si mesmo e capaz de aprender, ou se torna uma criança que funciona através da força, só funciona através da autoridade, não é uma criança capaz de tomar iniciativa, ela é capaz de aprender, ela é capaz de adotar modelos rígidos de comportamento. Ela não é capaz, no fundo, de aprender, ela é capaz de adotar um modelo rígido de comportamento.
A questão para a criança, né, quando ela se sente inferior ao mundo geral, a questão para ela é adotar um modelo de conduta fixo, né? Não aprender, adotar um modelo de conduta fixo, tá? A quinta fase, né? Aí, na quinta fase, nós entramos no que é essencial à discussão, né? Onde nós estaremos falando mais, né? Abordando mais a questão, que é onde entra na puberdade, na adolescência propriamente dita, né? É o capítulo que eu li de uma forma mais extensiva, né? Com mais cuidado, etc. E é o capítulo, né? Onde a questão principal é a identidade versus a confusão de identidade. Ou o modo, eu creio que essa forma é uma forma mais simples de você compreender o conflito que ocorre na adolescência, tá? Eu coloquei como identidade, conflito entre identidade e confusão de identidade, né? Alguns autores colocam dessa forma. E o Erik Erikson coloca como reconhecimento mútuo versus isolamento. Reconhecimento mútuo versus isolamento. E aí, né, tem um subelemento aqui, tem vários subelementos nessa fase específica, como identificação com a tarefa versus sentimento de futilidade. A gente vai ver um pouco disso. Um outro elemento é previsão de papéis versus inibição de papel. Nós vamos ver isso também. Vontade de afirmação pessoal versus dúvida de afirmação pessoal. E reconhecimento mútuo versus isolamento, né? Vamos trabalhar com essa questão. Algumas questões aqui, né? Que eu fiz um levantamento das questões principais nesse subcapítulo do Erik Erikson, né, para a gente poder estar discutindo. E um elemento que é interessante nesse subcapítulo é quando o Erik Erikson coloca da seguinte forma, que o adolescente nessa fase, e é onde se, de certo modo, isso que se chama identidade, vai ser desenvolvido ao longo da vida inteira, né? Como eu disse lá, inicia quando a criança surge no mundo, e isso vai se desenvolvendo com essas fases que a gente está falando. Chega um cume específico, né? onde surgem crises, que é na adolescência e na puberdade, né? Esse elemento, essa fase específica do homem é importante para o Erik Erikson, porque é onde surge propriamente dita crises que, se não trabalhadas ou se não desenvolvidas, podem gerar graves prejuízos sociais para o indivíduo. Que essa é a questão principal para Erik Erikson, como o indivíduo, né, ele está integrado, ou o modo como ele está nesse meio social, tá? Então, uma questão para o adolescente é a seguinte: o adolescente ele não vê essa questão da identidade, né, que ele está construindo, que está buscando construir, como algo transitório. Ele não vê como algo transitório, ele não se vê como uma mera transição entre a infância e o indivíduo final, lá, o adulto. Ele não se vê como uma transição. Ele se enxerga como é como se na adolescência ele se enxergasse que essa questão da identidade ela tivesse que ser resolvida de forma final. Então, olha só, nós sabemos que isso que se chama identidade, o desenvolvimento do homem, né, ele começa no adulto e atinge e termina lá na velhice, né? Só que para o adolescente, essa questão da identidade, o modo como
o grupo o compreende, o modo como ele compreende o grupo, o modo como ele vê o grupo, o modo como o grupo vê ele, que é um processo de formação de uma identidade social, uma identidade do ego, propriamente dito, né? O adolescente não vê isso como um processo, né? Quando ele entra na adolescência, ele vê que é como se essas questões tivessem que ser resolvidas aqui e agora. O Erik Erikson coloca que o adolescente não vê ele como algo que uma eterna mudança, né? Uma mudança para algo que lá no final vai se concretizar, né? Não, ele se vê como algo que tem que resolver isso aqui agora. Ó. Quem sou eu? Né? O adolescente, quem sou eu? Eu tenho que resolver quem sou eu, né? Quem sou eu para mim? Quem sou eu para minha família? Qual é a minha postura diante da realidade sexual? Qual é a minha postura diante da realidade dos amigos? Qual é a minha postura diante da realidade familiar e etc, tá? A realidade social, a realidade ocupacional. Qual é a minha identidade? Ó, quem sou eu? Tem que resolver isso agora. Ó, né? Para o adolescente, eu tenho que resolver isso agora. Ó. Não vê isso como uma etapa de transição, tá? Para a vida adulta. Não vê como uma transição para a vida adulta. Ele vê como algo que deve ser resolvido agora. Isso é um dos elementos de crise na adolescência. Veja bem, isso que a gente está discutindo, pessoal, essas questões, são questões técnicas, teóricas, e todas essas ferramentas, todos esses elementos servem para vocês se habituem a isso. Ó. Esses elementos teóricos servem para que vocês enxerguem um fenômeno específico, que é a adolescência, e tenha ferramentas para compreender alguns conflitos. Ó. Então, quando você observar o comportamento de adolescentes, né, no geral, é só você empregar essas formas de leitura, e empregando essas formas de leitura você é capaz de prever algumas coisas, é capaz de compreender e prever algumas coisas. Né? Você vê um comportamento específico, aí você pensa, né? Será que esse indivíduo não está sob essa questão de uma tentativa, talvez às vezes desesperada, ou uma tentativa muito impulsiva para dizer para si ou dizer para o outro, para dizer para quem, né? Você pode formular a questão, para dizer para quem que ele quer dizer, ou para quem que ele quer afirmar uma identidade específica. Ó. Onde é que ele vai procurar essa identidade? Que figuras esses adolescentes vão seguir? Ó? Que ideologias eles vão aderir? Ou é nada que ele vai aderir? Em função de quê? Ele se identifica com o quê? Ele traz para si o quê? Ele está querendo construir uma identidade final. Ele está desesperado para construir uma identidade final. Tanto sexual, quanto familiar, quanto social, né? Entre colegas e assim por diante. Tá? E existe um certo tipo de impulsão. Então veja, quando vocês verem adolescentes, comportamento de adolescente, existe algum certo, pelo menos para Erik Erikson, um certo tipo de impulsão em tentar resolver essa questão do que ele é, tá? Só com isso isso já nos fornece elementos para prever alguns comportamentos, tá? Meditem sobre isso é interessante, tá? Um outro elemento que é importante é que o adolescente, na adolescência, né, ele entra na fase genital lá, ele está sendo transbordado por pulsões, pelas pulsões sexuais, pela libido, né, e etc. Vocês lembram do desenvolvimento psicossexual, né? Isso é importante aqui para o Erik Erikson. Não é de suma importância, mas é importante. Não é de suma importância por quê? Porque Erik Erikson compreende que essa questão psicossexual ela é deslocada da questão social, como se fossem duas coisas. Né? Não diria que é um engano de Erik Erikson. Né? Talvez Erik Erikson não tenha compreendido completamente a questão do desenvolvimento psicossexual, que é absolutamente social mesmo em Freud, tá? Mas Erik Erikson
compreende que não é tão social e etc. Tá? E a questão é que na adolescência o indivíduo ele vai ter que lidar, o adolescente, né, o que está entrando na puberdade, ele vai ter que lidar com todas as crises anteriores, ó, com todas as crises anteriores daquelas fases que a gente comentou, né? Então, né, como é que ele saiu lá do conflito entre confiança e desconfiança? Né? Como é que ele saiu? Eu tô vendo aqui, o modo, né, é importante para o adolescente, e a gente meditar sobre isso, que é o que, como o Erik Erikson faz, ele vai rever todos os modos de conflito anterior e vai tentar, de certo modo, todos os conflitos anteriores vão ganhar força novamente, ó, e como ele quer resolver as coisas de forma definitiva, resolver quem ele é, qual é a identidade dele, todas essas crises ressurgem. Ó. Todas essas crises ressurgem. Né? Não tem, né? Quando você briga com... Desculpa, pessoal, só um momento. Quando você discute com um familiar, por exemplo, um pai, uma mãe, etc., né? E discute severamente, entra numa crise familiar, por exemplo, com um pai, uma mãe ou um irmão, quando surge uma crise, né, a tendência não é você recapitular crises anteriores, não surgem as crises anteriores, numa crise atual não surgem crises anteriores. Né? Quando você está discutindo com uma pessoa, com um familiar, etc., e aí surge uma questão específica onde faz você rever, né, todos aqueles elementos anteriores, todas as crises anteriores que te chatearam com essa pessoa específica, né? Todas as mágoas, etc., são revividas quando se abre uma nova ferida. Então, para Erik Erikson ocorre de uma forma análoga, né? Quando você está revivendo essa questão, quando você quer fechar a questão da sua identidade e você está revivendo e você está tentando definir uma questão atual que é conflituosa, você tende a reviver todos os conflitos anteriores. Então, o que? Como é que a criança saiu lá do conflito entre confiança e desconfiança, né? Vamos supor que um adolescente ele tenha saído pelo lado negativo lá e tenha aprendido, tenha compreendido o mundo com desconfiança, com muita desconfiança. Né? Lembra a primeira fase, que é confiança versus desconfiança, relacionada ao modo como a mãe satisfaz as necessidades da criança, como ela está presente nos momentos que a criança precisa, etc. Né? Onde a criança pode confiar no mundo ou não confiar no mundo, né? Ela está numa postura onde ela não pode ainda alterar o mundo, ela precisa ter esperança de que o outro retorne e satisfaça o essencial para ela, né? Se ela tem uma pessoa que satisfaça o essencial para ela, pelo menos para Erik Erikson, pode se formar uma criança confiante, né? Então, o adolescente lá, dependendo do modo como ele saiu dessa primeira fase, vamos supor que ele tenha saído pelo lado da desconfiança, a busca de identidade dele pode se operar com isolamento social, por exemplo, como uma não confiança no mundo, não confiando no mundo, assim, não confiando nas figuras de autoridade, não confiando no governo, tendo uma postura paranoica em relação ao Estado, tendo uma postura de desconfiança em relação a professores, ideologias, né, filosofias, imprensa no geral. Né, então né, o modo como um adolescente pode buscar a identidade dele, ele pode buscar uma identidade reclusa, dependendo do modo lá como se deu o conflito entre confiança e
e desconfiança lá na infância dele. Então ele revive o conflito e retira, né, um padrão de comportamento onde ele viveu lá nos primeiros anos de infância e adota esse padrão de comportamento atualmente, tá? Para resolver o conflito de identidade dele. Então pode ser uma criança que se isola, um recém-adolescente que se isola. Procure se identificar com pessoas que se isolam. Busque ouvir músicas ou segmentos culturais onde o interessante é se manter distante das pessoas, né? Desconfiar do mundo e etc. Né? Se for uma postura de confiança, né, o que o adolescente vai buscar são líderes, filosofias, né, elementos da vida, posturas sociais que, de certo modo, façam com que ele consiga alcançar, né, a construção de si a partir do modo como ele confia nesses elementos, né? Então é necessário para o adolescente agora, né, pelo menos em alguns adolescentes, compreenderem que existem segmentos culturais, existem segmentos no Estado, isso pelo menos para Erik Erikson, existem segmentos do Estado onde é possível sim você confiar em certas regras, é possível você confiar em certas posturas sociais, porque assim é possível, por exemplo, decidir por uma escolha profissional ou adotar uma filosofia de vida. Então, a confiança aqui é essencial, porque a confiança seria um propulsor para que o adolescente entre na sociabilidade do mundo. Né? A postura de isolamento é uma postura, pelo menos nessa parte aqui, a parte da adolescência, né? É uma postura dramática que não permitiria com que o adolescente construísse a sua identidade de um modo por meio do social, tá? Que é a questão do Erik Erikson, assim, se vinculando a forças sociais, a forças políticas e etc. Tá? A segunda fase que pode ser revivida, e geralmente é revivida, né? A questão, lembra que o conflito é a autonomia versus vergonha, né? O que é que o adolescente... o adolescente que se sentiu autônomo quando era criança, né? Ele vai ter talvez uma postura mais livre, uma postura mais desejante para procurar afirmar a sua identidade ou buscar construir a sua identidade. Então, o modo como ele saiu lá do conflito autonomia versus vergonha, versus dúvida, vai fazer com que ele tenha uma postura específica na adolescência dele. Então, vamos supor que seja um adolescente que viveu muita questão da dúvida, muita questão da vergonha lá na infância. Talvez esse adolescente hoje tenha dificuldades em conhecer novas pessoas, dificuldades em se expressar, dificuldade em ver o mundo de uma determinada forma, dificuldade em explorar o mundo com suas com novas potencialidades, conhecer novas pessoas. Então, esse elemento, né, é um dos elementos principais dessa fase, essa segunda fase é um dos elementos principais. E o Erik Erikson coloca que, em muitos casos, o adolescente vive um paradoxo, que é um paradoxo interessante. Ele prefere se afirmar para si e não ter vergonha de si mesmo. Ele prefere isso e ele não liga com o que os adultos sentem por ele, no seguinte, assim, se o adulto sente vergonha para ele, para o Erik Erikson, né, o adulto sentindo vergonha de uma postura do adolescente, para o adolescente não é tão importante, pelo menos para uma parte dos adolescentes.
A questão do adolescente é se sentir, se sentir confiante consigo mesmo, é não se sentir vergonha de si mesmo, tá? Ele prefere que os outros o vejam como ridículo do que ele se vê como ridículo. Do que os pares dele, as pessoas que são mais íntimas dele, os colegas, vejam ele como ridículo. Ele prefere que ele se sinta autônomo, ele se sinta confiante, do que o outro. Ele prefere isso do que ele se enxergar, ele tendo vergonha de si mesmo, tá? E ele prefere que o outro, ele não está nem aí para se o outro vê ele com vergonha ou sente vergonha dele. A questão é com ele mesmo. A questão é não sentir envergonhado de si mesmo e não sentir que os colegas, né, sintam vergonha dele. Então, né, a gente vê como às vezes é inefetivo um pai ou uma mãe nessa fase da adolescência dizer para o adolescente, olha, a maioria das pessoas estão sentindo vergonha de você, ó, desse modo que você está se comportando. Até nós estamos sentindo vergonha por esse modo que você está se comportando. Para o adolescente, para parte dos adolescentes, a questão não é essa. Para ele pouco importa. Ele está sentindo vergonha, não tem problema. A questão é com ele mesmo, ó. A questão é com ele mesmo, se ele está sentindo vergonha dele mesmo. Se os pares dele, os colegas, estão sentindo vergonha para ele. Isso é importante para o adolescente. Se os colegas dele, do círculo de colegas dele, sentem vergonha dele. Porque para o adolescente isso é importante. Não figuras de autoridade, que figuras de autoridade viriam ou sentiriam vergonha dele, tá? É um elemento que o Erik Erikson coloca que é interessante ser discutido. É uma ferramenta para a gente compreender mais o comportamento na puberdade, né? Vamos ver outro elemento aqui, né? Então, a terceira fase seria iniciativa versus culpa, né, na infância. Então, como é que o adolescente viveu essa fase lá? Como é que ele vai reviver esse conflito? Ele vai ser o quê? Um adolescente que... A questão é a imaginação, vocês lembram dessa fase? Um adolescente que visualiza potencialidades, ó, visualiza e imagina potencialidades. Ele imagina potencialidades no mundo. Ou vai ser um adolescente paralisado por um sentimento, por exemplo, talvez tornado mais intenso com a questão da maturidade sexual e etc. Né? Ele vai sentir culpa do que ele deseja sexualmente, né? Ele vai sentir culpa sobre uma postura ideológica que ele assume, por exemplo, perante o mundo. Ou ele vai ser esse poder que muitas vezes tem uma cara de ser um poder transgressor, ou ele vai assumir esse poder de encarar o mundo e de imaginar potencialidades do mundo. Então são dois elementos, ó, que pode ser crucial na resolução de uma crise na adolescência. Ó. São duas questões. Ó. Ele vai sentir culpa, né? O que mais? Culpa, vergonha, né? De si mesmo. Ele vai sentir culpa porque ele sabe que algumas coisas são erradas e mesmo assim age, né? Ou ele vai se sentir potencialidades no mundo, ou potencialidades de alteração do mundo e vai para frente, né? Então é mais ou menos a dualidade entre aquele que busca construir o seu ser, busca construir quem é ele, e o que está paralisado com sentimentos de inferioridade, de culpa e etc. Tá? Então, esse é o elemento da terceira fase que pode ser revivido, né? E o quarto elemento, que seria produtividade versus inferioridade, seria assim, né? Erik Erikson coloca que
o indivíduo adolescente que viveu na infância, ele resolveu o conflito da produtividade e inferioridade através da produtividade, ele foi capaz de ser produtivo, confiante, foi capaz de aprender socialmente na infância. Esse indivíduo ele vai buscar, por exemplo, elementos para se identificar ocupacionalmente, tipo, o que ele vai ser, né? Qual vai ser a profissão que ele vai exercer na sociedade, ou com o que ele vai trabalhar agora, tá? Ou o que ele vai trabalhar dentro de alguns anos. O indivíduo produtivo, né, ele já está, que foi produtivo na infância, ele já está aí, ó, buscando essas linhas, né, onde para Erik Erikson o importante é exercer ocupações ou imaginar-se em ocupações e trabalhos, né, ou estudos que pudessem dar prazer, que fossem satisfatórios para o adolescente, que a questão, né, pelo menos para Erik Erikson, nessa fase de construção da identidade, é mais a satisfação com a coisa do que, né, uma responsabilidade econômica, ou elemento econômico propriamente dito, tá? Então, se ele resolver o conflito pela aprendizagem, pela produtividade, ele pode já estar buscando aí esses elementos, né? Já está buscando colocar a cara no mundo, para talvez tentar trabalhar ou buscar formas, ou começar a estudar sobre o que vai trabalhar e etc. O Erik Erikson coloca que muitos adolescentes eles preferem não trabalhar do que estar trabalhando com alguma coisa que não é satisfatória para eles, tá? Mas toda a questão é que e tem o outro lado, né? Que seria talvez o adolescente tentar resolver o conflito pelo sentimento de inferioridade, né? Ou através do sentimento de inferioridade, né? O Erik Erikson coloca que muitos adolescentes que se sentem inferior, né, e que na infância resolveram esse conflito entre produtividade e inferioridade através da inferioridade, são adolescentes que atualmente eles buscam ideologias firmes, ideologias totalitárias, ou modos de visão onde existe uma autoridade mais incisiva, ou filosofias onde existem autoridades incisivas, onde não dá margem para você escolher elementos específicos, ou para você produzir elementos específicos, para você aprender, errar, etc. Né? Essa é uma leitura política do Erik Erikson, né? Mas para Erik Erikson não tem muito como dissociar, porque ele está trabalhando com a questão social, né? Então o social se imiscui aqui e na construção diz que é a identidade do indivíduo, tá? Então o Erik Erikson não sente como se houvesse nenhum tipo de problema em estar afirmando que uma das soluções do conflito entre produtividade e inferioridade, e essa é uma visão crítica do Erik Erikson, ele critica isso, né? O adolescente se sente ou dá a solução do conflito através da inferioridade, aí busca filosofias autoritárias, busca se associar ou ocupar cargos onde receba ordens ou onde é submisso, né? Ele tem até um capítulo, o Erik Erikson, vou ver aqui e falar para vocês. Quem quiser, quem se interessa por isso, não é tanto do meu interesse, mas ele dá uma visão crítica sobre a questão do totalitarismo, né? Ele associa o totalitarismo a esse sentimento de inferioridade e etc. Assim, né? Isso é uma visão política específica do Erik Erikson. Né? Uma coisa muito interessante que eu achei no Erik Erikson, ele diz assim que
quando o adolescente ele sente que a sociedade... Quando o adolescente sente que a sociedade está privando ele de construir a identidade dele, ele age, o Erik Erikson diz que o adolescente age como um animal ameaçado, cuja vida está ameaçada. E ele tem uma intuição bastante interessante, eu vou achar aqui para vocês, eu vou ler ela porque eu achei bastante curioso. Ó. Ele diz assim, ó, se um jovem pressentir que o meio tenta privá-lo radicalmente de todas as formas de expressão que lhe permitam desenvolver e integrar o passo seguinte, ele poderá resistir com o vigor selvático que se encontra nos animais, que são forçados subitamente a defender a própria vida. Pois, de fato, na selva social da existência humana não existe sentimento vivencial sem o sentimento de identidade. Isso é muito curioso, muito interessante isso. Ó. Você entender uma postura agressiva de um jovem. Né? O que o Erik Erikson está dizendo assim, um adolescente ele pode se tornar muito agressivo com o social, ou com familiares, ou quem quer que seja, se não é dada a ele, se é privada a ele a capacidade ou a possibilidade dele buscar construir-se a si mesmo, né? Buscar uma identidade própria. Isso pode assumir uma dimensão, em Erik Erikson isso é tão, uma dimensão pode se tornar tão dramática, se a privação for no nível específico, onde, por exemplo, familiares ou forças sociais não permitem com que o adolescente construa a si próprio, esse adolescente pode se tornar de fato muito agressivo, socialmente muito agressivo. E é curioso, é interessante que o Erik Erikson coloca, né? Que na selva que é a existência humana, né? O sentimento vivencial, o sentimento de vida, para Erik Erikson, o sentimento de vida está ligado à construção contínua da identidade. Então, nessa fase onde existe uma exacerbação de uma crise específica, onde o adolescente quer definir sua identidade, quer dizer quem ele é para si mesmo e para o outro, principalmente o outro na figura de colegas e pares que são importantes para esse indivíduo, tá? Se ele não tem socialmente, né, se existem forças sociais que privam ele disso, ele pode se tornar alguém muito agressivo, assim, muito revoltado, pode ter problema com leis, ter problema com pais. Então, Erik Erikson dá a dica aí, né, de como nós lidarmos com esse conflito, de certo modo, né, garantindo ou dando uma garantia mínima para que o adolescente ele busque se conhecer, né, dentro de limites específicos, óbvio, né, mas busque se conhecer, busque conhecer o outro, busque conhecer o mundo, busque construir quem é ele perante ele mesmo, quem é ele perante o outro, né? Porque se não acontece isso, a crise pode ser mais profunda, né? E podem ter efeitos colaterais disso, né? Como por exemplo, o Erik Erikson coloca como problemas fronteiriços com a lei, né? Problemas fronteiriços com a lei, né? A confusão da identidade gerada pela impossibilidade de você construir uma identidade para si próprio pode gerar o que o Erik Erikson coloca como dificuldades com a lei. Tá? É uma reflexão interessante do Erik Erikson. Né? Então, assim, pessoal, eu compreendo que essas são as questões principais para Erik Erikson, pelo menos no que se refere à questão da adolescência. Tá? O que eu aconselho a vocês fazerem? Eu não vou exigir a leitura desse capítulo, tá? Mas quem tiver curiosidade, leiam um capítulo.
Quem tiver acesso ao livro, quem não tiver acesso ao livro é só dizer que eu coloco ele disponível, eu mando por PDF e tal, tá? Mas quem achar curioso, leia o capítulo Ciclo Vital, Epigênese da Identidade. O mais importante saber, se eu quero que você grave alguma coisa, o mais importante saber é que na adolescência surge... o adolescente tem que definir para ele tem que definir uma identidade final para ele, né? Não é uma identidade transitória, para ele não se trata disso, ele quer dizer quem ele é, tá? E isso é um dos elementos do conflito que faz com que abra os conflitos anteriores. O modo como ele vai lidar com essa busca dessa identidade final que ele está construindo, está buscando construir, depende do modo como ele lidou, com aquelas crises das fases anteriores, tá? Então, ele vai ser, recapitulando, né? Ele vai ser um adolescente onde triunfa as forças da confiança, ou vai ser um adolescente desconfiado com o mundo, né? Desconfiado com as forças do mundo. Ele vai ser vamos ver as fases aqui. Ele vai ser um adolescente autônomo, onde busca por si próprio a construção do seu ser, ou ele vai ser um indivíduo que tem vergonha e dúvidas limitantes de si. Terceira fase, ele vai ter iniciativa em buscar, em imaginar possibilidades, ou ele vai sentir culpa do que ele faz. Tá? Ele vai buscar possibilidades, ele vai imaginar possibilidades, e nessa busca contínua por identidade, ele vai ser o quê? Ele vai sentir culpa ou ele vai sentir uma iniciativa própria, uma força própria para buscar resolver questões do que ele é, tá? Esse é um dos elementos. O quarto elemento é o que? Ele vai ser um indivíduo que vai buscar uma identidade ocupacional, de trabalho e etc., né? Por exemplo, ou de estudo. Ele vai ser um indivíduo produtivo na escola ou nos estudos ou no trabalho, ou ele vai se sentir inferior, né? E vai precisar de pulso firme, de autoridades específicas que conduzam ele a atos efetivos, tá? São esses os elementos específicos, né, que ressurgem na adolescência, e o modo como isso vai ser resolvido pelo adolescente, né, vai contribuir com uma identidade mais fixa e mais primordial na fase adulta e da velhice, tá? Mas não é do nosso interesse agora estar trabalhando essas questões, né? Porque a nossa questão é a adolescência. Mas então, enxerguem a adolescência como revivendo os conflitos anteriores, tá? Estude aqueles conflitos que eu trabalhei para você, que a gente falou aqui, e busque compreender os conflitos da adolescência a partir daqueles conflitos anteriores, né? É o exercício que eu convido vocês a fazer. Com isso, nós seríamos capazes de compreender e prever melhor o comportamento de jovens, tá? Pelo menos da perspectiva de Erik Erikson, tá? Pessoal, boa tarde. Qualquer dúvida que vocês sentirem, por favor, eu coloco aqui, consultem o professor, mandem e-mail, tá? Eu estou gostando de ver, estou vendo que vocês estão mandando e-mail, mandando mensagens pelo Facebook, mandando mensagem por celular. Eu estou feliz que vocês estão participando desse processo, tá? E podem participar mais, tá? Eu espero que vocês participem mais, mas eu estou muito feliz com a participação, tá?
Qualquer coisa, me contactem. Até mais.